Você nunca instalou um sensor de barreira? Então vem comigo. Eu quero te dar várias dicas, inclusive alguns segredos que você vai ver aqui no canal do Papo Segurança. Bom, os itens que eu irei utilizar aqui é um par de barreira de duplo feixe, um suporte, para que você possa entender para que serve esse suporte, também um fio para que a gente possa alimentar, o manual que você não deve se afastar desse camaradazinho aqui e algumas ferramentas, tá? Bom, o que é que você precisa saber? Que todo par de barreira, e sempre são instalados com pares, existe o transmissor e existe o receptor. Qual a diferença desses dois? Aqui nos bordes já dá para você perceber que há uma pequena diferença, ou seja, aqui se assemelha muito a um sensor, pois ele tem a parte da alimentação, a parte do alarme e o tamper. Já no transmissor, ele vem só a parte da alimentação e o tamper. Ah, Alexandre, e um sensor como esse precisa de tamper? Sim. Ele vai ficar em cima do muro, em um lugar estratégico, então ele também tem que ter essa proteção para que ninguém possa abrir a tampa dele e faça alguma violação ali, certo? Então esse é o esquema de monitoramento interno das barreiras. Bom, comumente conhecida como IVA, infravermelho ativo, as barreiras se destacam por ter alguns modelos diferenciados um do outro. Por exemplo, essa daqui é de duplo feixe, tem de um único feixe, tem de triplo feixe e por aí vai. Também o que diferencia é a distância das barreiras, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, 150 metros e por aí vai. A grande observação é que de fato elas devem estar olhando uma de frente para a outra. E aí eu vou quebrar logo um grande paradigma que existe, certo? O fato de ela estar de frente um para o outro, os feixes exatamente seguem numa mesma linha. Ou seja, esse feixe está diretamente ligado a esse feixe aqui. Se você imagina que essa distância aqui é a distância dos dois feixes, então é exatamente essa distância que vai estar fazendo a cobertura ali em cima do muro, certo? Ou em qualquer outro lugar que você possa instalar. E por falar de instalação, você pode instalar ela em cima do muro. Eu te aconselho você colocar ali numa altura de aproximadamente, que geralmente ela fica em cima desse suporte aqui. Então eu te aconselho colocar aqui a aproximadamente 20 centímetros do muro para o sensor, certo? Se você colocar mais do que isso daí, você dará a possibilidade da pessoa passar por aqui por baixo. Então, isso daí está errado. Esse suporte aqui, por exemplo, ele é articulado, certo? Ele pode ir para frente, para trás, ou você pode instalar ele para fazer exatamente essa função de lateral. Então, imagina que aqui nessa linha reta aqui, temos um muro e eu irei colocar o sensor de barreira como se estivesse olhando aí para você, certo? Então, quais seriam os movimentos que eu posso fazer aqui? Para a direita ou para a esquerda, certo? E se eu quisesse, por exemplo, que ela ficasse fazendo para frente e para trás, eu teria que mudar a base aqui do suporte. Mas levando em consideração que a gente está nesse ponto aqui, uma das dicas que eu já quero te dar é que geralmente ela pode ser instalada com um pouco de inclinação para o lado de fora, certo? Para o lado de fora do muro, certo? Se você colocar ela um pouco para dentro, poderá dar a possibilidade da pessoa subir aqui em cima do muro e pular sem que seja detectado pela barreira. Então, quando você põe um pouco para o lado de fora, você já evita aquele gato que passa aqui e dê um disparo falso e também você evita que a pessoa consiga chegar aqui em cima do muro. Bom, e sem querer enrolar muito, eu quero falar agora como a gente vai fazer a ligação dessas barreiras aqui. Claro, eu vou te mostrar alguns macetes de como você fazer um alinhamento dela para que você aprenda de fato quando você chegar em campo como fazer a instalação dessa barreira aqui. Tratando da ligação dos sensores, eu irei utilizar apenas dois fios, um para interligar aqui a alimentação e a outra que eu irei ligar numa alimentação externa para que eu possa fazer a ligação dessas barreiras. Eu irei utilizar esse fio aqui, o branco e um branco laranja para fazer a alimentação. E o verde, a gente vai fazer só o monitoramento aqui no multímetro de como vai se comportar aqui a barreira, certo? Então vou desencapar aqui o fio. Eu sempre dou essa dica aqui, ó, que você possa fazer essa curvazinha aqui para que o fio de fato ele se encaixe melhor na hora de você fazer a conexão ali com a barreira, certo? Então eu vou ligar aqui apenas a alimentação, o positivo e o negativo. E já tem uma dica aqui, ó, sempre que você apertar, olha, faz esse teste aqui, vê se não está folgado, certo? Isso aqui vai evitar muito, mas muito disparo falso, certo? E agora eu vou ligar a parte aqui do alarme. Então, aperta bem,
e finalizei aqui, certo? A única coisa que eu vou fazer aqui a mais é fazer a ligação da alimentação para ligar também o transmissor, certo? Eu vou ligar aqui em paralelo. Fiz aqui a ligação também da alimentação, que a gente vai ligar aqui o TX. E agora eu vou levar esse fio diretamente aqui para o outro sensor. Então vou desencapar aqui. E olha a dica aqui, ó, polegar, ó. Racha aqui, sobe. Vou pegar apenas o fio branco e o laranja. E os demais eu vou descartar. Esse fio você nunca deve cortar ou, por exemplo, ignorar esses fios aqui. Sempre deixa ele guardado aqui nesse formato, que é exatamente para uma manutenção. Você já tem 2 pares aqui sobrando para que você possa fazer uma possível manutenção futura, hein? Então, seguindo as dicas aqui, ó, faz aquela dobrazinha e agora conecta aqui no positivo e negativo do transmissor. Vamos só afogar um pouco aqui. Depois de conectado, claro, eu não vou colocar a tampa porque eu quero mesmo que você visualize como é que é o comportamento deles aqui, todos os ajustes, para que você possa entender, certo? Agora eu vou só ligar numa fonte de alimentação para que a gente possa ver o funcionamento dessas barreiras. Eu vou conectar uma fonte aqui direta, mas obviamente você pode ligar isso na central de choque, central de alarme, enfim. Tem gente até que usa sensor de barreiras em motor de portão, certo? Mas o que eu quero te falar aqui não é exatamente como você ligar na central, e sim como você fazer um alinhamento e os segredinhos que eu quero te dar aqui, tá bom? Então eu vou só ligar aqui o positivo e o negativo aqui nessa fonte aqui. Agora sim, com as barreiras aqui ligadas, ó, eu quero lhe mostrar. Primeira coisa que eu quero que você observe é que ela tem aqui os LEDs indicadores aqui, ó, que você já pode perceber que quando está aqui o verdinho, aqui já está com a alimentação ligada, e esse daqui é o que vai fazer a variação conforme eu vá fazendo esse alinhamento aqui, ó. Já ficou verde, eu vou mexer aqui um pouquinho mais, ó. Vai ficando aqui amarelinho, e aqui se eu tirar de fato aqui, ela já me dá o disparo, certo? O alinhamento dessa barreira pode ser feito de 3 formas, certo? A primeira é visualmente, né? Então, se o LED está verde aqui, então automaticamente você sabe que ela está alinhada, aparentemente. Preste atenção, aparentemente está alinhada. A segunda forma, aqui dos 2 lados aqui, tem uma cavidade que você coloca o seu olho aqui, certo? E aqui na frente tem uma mira que você vai conseguir visualizar a outra barreira. Cara, isso a 50 metros, 100 metros de distância faz muita diferença. O outro ponto é que você pode fazer o ajuste aqui dos feixes aqui através desse parafuso aqui. Então, se você aperta, ele é de forma inversamente proporcional. Ou seja, na hora que você está apertando, ele está exatamente descendo aqui o ângulo de visão. E quando você vai folgando esse parafuso, ele vai subindo, ó, invertendo exatamente esse campo de visão. Então, aqui do lado, você vai fazer o ajuste fino desse alinhamento de uma forma muito mais precisa, utilizando um multímetro, certo? Aqui nessas laterais, você vai colocar aqui a ponta do multímetro e vai trabalhar numa variação de 3 a 4 volts, ou seja, quanto maior for essa tensão, melhor é o resultado desse alinhamento. Eu coloco a mão na frente dos feixes. Olha como aqui está dizendo que está alinhado. Mas se eu passar a mão aqui embaixo, em apenas um único feixe, observa que ela já dispara, certo? Ou seja, ela fica num estado de alerta, certo? E isso, para ter um disparo falso, é muito grande. Quando é que ela deve, de fato, anunciar que disparou? É quando você colocar a mão nos 2. Aí sim aparece aqui o LED, indicando que houve o disparo. E por último, a gente vai utilizar o multímetro aqui na escala de volts. Em 20 volts já é o suficiente para que a gente possa fazer essa parte do alinhamento. Então aqui na lateral da central aqui, ó, tem o nível de recepção. Eu vou colocar aqui, ó, o mais, certo? O vermelho, certo? E o pino aqui, ó, a ponteira aqui no menos. Quanto mais eu alinho aqui, mais vai subindo essa tensão, ó. Quanto mais desalinhado esteja, ó, pior vai ficando essa alimentação aqui, ó, vai caindo automaticamente. Então, um dos grandes segredos também é utilizar o multímetro para que você possa ter essa nivelação correta. E por último, eu quero te falar aqui sobre o tempo de resposta, ou seja, em quanto tempo essa barreira vai perceber que um obstáculo passou ali. Se eu colocar ele aqui no nível 1, ele vai ficar no tempo de resposta muito rápido, ou seja, toda vez que eu passo minha mão muito rápido aqui,
ou até mesmo correndo, ele vai fazer essa detecção. E no último estágio, mais lento, você vai passar ali, pode passar bem devagarzinho, porém ela vai demorar mais para fazer esse acionamento, certo? Olha quanto tempo ela vai levar aqui para fazer esse disparo. Olha. Então você coloca no meio termo e você vai ter o melhor resultado da barreira para você obter esse resultado. Então, passando rápido ou passando lento, você vai ter de fato a melhor solução que você possa encontrar. Então, pessoal, algumas considerações finais. Não importa a altura dessa barreira que você possa colocar. O que importa é que embaixo dela tenha um obstáculo para que a pessoa não possa passar por baixo. Muita gente utiliza essa barreira, por exemplo, fazendo uma contenção de veículos. Ou seja, ele coloca numa altura de aproximadamente 50, 70 centímetros. A pessoa pode passar por baixo, mas a grande vantagem é que ela está fazendo monitoramento de carros, de moto, etc. Então, nessa altura, de fato, nenhum carro, nenhuma moto poderá passar sem que seja detectado. Então, observem bem na hora de fazer a instalação qual aplicação que você vai querer fazer com os sensores e utilizem desse equipamento que de fato é bem mais discreto do que, por exemplo, uma cerca elétrica e traz um resultado muito eficiente. Então, essa foi mais uma dica aqui do canal do Papo Segurança. Se você gostou, deixa teu like e também deixa teus comentários que são muito bem-vindos para que a gente possa interagir aqui no nosso canal. Então, fica ligado nas próximas dicas do Papo Segurança.